a todos. Nós vamos dar continuidade às nossas aulas da disciplina Eletricidade Básica do curso técnico em Eletrotécnica. Nessa terceira aula, nós vamos ver dois teoremas que nos ajudam a desenvolver análises de circuitos elétricos mais complexos. Nas aulas anteriores, nós entendemos alguns conceitos básicos da eletricidade, algumas características dos componentes que compõem esse sistema. E agora nós vamos ver técnicas de como solucionar ou como interpretar circuitos elétricos que sejam mais complexos. O primeiro teorema é o teorema da superposição e ele se baseia na característica linear dos circuitos elétricos. Ele é utilizado em circuitos com mais de uma fonte de tensão ou corrente. Em um circuito linear contendo várias fontes independentes, a corrente ou tensão de um elemento do circuito é igual à soma algébrica das correntes ou tensões deste elemento produzidas por cada fonte independente operando isoladamente. Eu vou tentar explicar isso de maneira um pouco mais didática. Aparentemente o conceito pode parecer um pouco complexo, mas não é tanto. Nessa imagem, do lado de lá, nós temos a figura original do nosso primeiro circuito elétrico. Um circuito formado por duas fontes e três resistores. A solução daquele circuito, da maneira como ele está ali, ela é um pouco complexa. Porém, se nós analisarmos o circuito com uma fonte apenas de maneira isolada, embora nós tenhamos que realizar duas análises, mas essas duas análises elas são bem mais simples do que a análise do circuito completo. Então, o que é que eu faço? Primeiro, eu pego apenas a fonte 1 e os três resistores. E aí eu vejo qual a influência dessa fonte V1 sobre as resistências e guardo esses valores. O segundo passo, eu vou fazer o seguinte, eu vou esquecer a fonte 1, analisar o circuito apenas com a fonte 2 e verificar qual a influência da fonte 2 sobre as resistências. Então eu vou ter a minha resposta parcial para a fonte 1 e a minha resposta parcial para a fonte 2. O somatório dessas respostas vai me dar a minha resposta final, que é a relativa ao circuito original. A vantagem é porque facilita a análise do circuito apenas com uma fonte. Tem uma pequena desvantagem, que é a necessidade de realizar a análise do circuito a quantidade de vezes igual à quantidade de fontes que o circuito tem. O segundo teorema, ele é o teorema de Thevenin, desenvolvido pelo francês Charles Léon Thevenin em 1883. E esse teorema ele diz o seguinte: ele se baseia também na característica linear e no princípio de superposição do circuito, e a ideia desse teorema é o quê? Resumir uma parte de um circuito linear que apresente um certo nível de complexidade em um circuito equivalente. Esse circuito equivalente ele vai ser composto por uma fonte de tensão Thevenin e uma resistência Thevenin ligadas em série. Tentando explicar de maneira visual, imagine que o primeiro circuito, onde nós tenhamos que realizar uma análise, ele é composto pelaquela parte vermelha ali, ó, que nós vemos que tem associações mistas, onde tem associação série junto com associação paralelo. E de certa forma a solução daquele circuito, da maneira como ele está realizada, elemento a elemento, ela se torna bem complexa. Para isso, nós vamos fazer uma simplificação baseada no teorema de Thevenin, onde nós vamos procurar uma fonte Thevenin que seja compatível com a fonte daquela área vermelha e uma resistência Thevenin que seja equivalente a toda a resistência daquele circuito. Para isso, a gente tem que seguir algumas regras.
A resistência de Thevenin ela é medida entre os dois pontos a serem simplificados. Então, se eu quero estudar um elemento do circuito, é necessário que eu retire aquele elemento do circuito e analise a tensão Thevenin e a resistência Thevenin naqueles dois pontos. Para que eu encontre a resistência Thevenin do circuito, é necessário que eu siga essas duas regras. Se eu tiver fonte de tensão no circuito, eu curto o circuito, e se eu tiver fonte de corrente, eu abro. Com isso, eu elimino essas fontes. Então, um pequeno exemplo. Você considera o circuito ali e nós vamos determinar a tensão de Thevenin retirando o componente que queremos analisar, que nós vamos analisar um resistor R2. Nós vamos procurar a tensão em cima daquele resistor R2. Então, primeiro passo, determinar a resistência de Thevenin. Então, para fazer isso, o circuito vai ficar nesses moldes. Eu retiro o resistor que eu quero estudar e curto o circuito as duas fontes de tensão. E meu circuito se transforma apenas nisso. A partir daí, eu tenho que calcular a resistência equivalente entre esses dois pontos. Se eu analisar bem, eu vou ver que o resistor 10 vai ser eliminado, porque paralelo a ele tem um curto-circuito, um caminho de baixa resistência. Então, o resistor 10 é excluído. E eu tenho como resistência equivalente apenas o resistor 15. Então, a minha resistência entre os dois pontos é a resistência de 15 ohms, que é a minha resistência Thevenin. Para determinar a tensão Thevenin, eu tenho que procurar a tensão nesses dois pontos do circuito. E aí eu adoto a seguinte regra. A tensão entre os pontos AB é igual ao somatório das tensões que estão em paralelo. A tensão Thevenin, a tensão da fonte 2 e a queda de tensão em cima do resistor. Resolvendo essa pequena fórmula, eu vou encontrar que a minha resistência de Thevenin é 60 volts. Encontrada a resistência de Thevenin e a tensão de Thevenin, eu vou montar o meu novo circuito. E o meu novo circuito vai ser basicamente isso. Fonte de Thevenin, resistência de Thevenin em série e o elemento que eu quero executar minha análise. Nesse caso, a minha análise era voltada em descobrir a tensão em cima do resistor R2. Então, para isso, eu faço o seguinte. Eu vi nas primeiras aulas que a corrente em um circuito, ela é a tensão dividido pela resistência. Então, a tensão 60, a resistência equivalente de dois resistores em série é o somatório desses resistores, no caso 15 e 25. Resolvendo isso, eu sei que a minha corrente no circuito é de 1,5 ampere. Para encontrar a tensão em cima do resistor, eu utilizo a primeira lei de Ohm. Tensão é igual resistência vezes corrente. Tensão no resistor 2 é igual a 25, resistência do resistor, vezes a corrente do circuito, que é 1,5. Com isso, eu chego à conclusão de que a tensão em cima do resistor R2 é de 37,5. Bem, aqui nós chegamos ao final da nossa terceira aula, onde nós vimos os dois principais teoremas que nos ajudam na simplificação e entendimento de circuitos mais complexos. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade a alguns outros assuntos, ainda dentro de análise de circuito, mas também explorando já novas áreas. Muito obrigado.